Um jogador com uma história de sucesso que falhou ao parar de jogar. Na semana passada, com exclusividade, o Esporte Fantástico mostrou a situação de Miller, que já foi milionário e hoje mora de favor na casa de um amigo. Uma reportagem que abalou fãs, ex-companheiros e jornalistas no Brasil e no exterior. Foram 11 minutos de reportagem. Você ganhou dinheiro pra caramba, né? Não dá pra dizer, né? Graças a Deus, eu tô com muito dinheiro. Amor. 11 minutos que chocaram o mundo do futebol. Miller foi ídolo de muitos torcedores. Hoje, desempregado, vive uma situação completamente oposta. Beleza? Forte. Entra aí. Licença. Com exclusividade Beleza, em primeira mão, o Esporte Fantástico revelou o drama de Miller, que vive de favor na casa da mãe de um amigo. A Bíblia diz assim, amigos mais chegados que um irmão. E o Pavão é praticamente um amigo-irmão. Raí, Luizão, Ronaldão, campeões mundiais perplexos. E quando eu recebo essa notícia de que tem um companheiro meu de tanto tempo passando por uma dificuldade, realmente eu fico entristecido. Outros ex-companheiros de Miller também ficaram impressionados. Eu comentei, inclusive no meu Twitter, eu fiquei muito triste. Acompanhei sábado passado no Esporte Fantástico, né? E eu não quero a gente ficar triste e não triste. A mesma coisa que a vida continua, né? O Miller é um ser humano, foi ídolo meu, né? Cheguei a ver a matéria, né? Cheguei a acompanhar assim, o Miller é uma... Além do grande profissional que foi, do grande jogador, né? Uma pessoa que me ajudou muito, né? Uns ganham muito dinheiro, outros não ganham dinheiro, uns jogam fora. Vanderlei Luxemburgo, que comandou Miller no Super Palmeiras de 96, lamentou o momento do ex-craque. Quantos jogadores, que não é o caso do Miller, que foi um astro, mas que jogaram bola também, estão tudo aí pedindo para lá e para cá, que jogaram 10, 12, 15 anos, estão pedindo um favor para lá e para cá, mas é muita gente. Até o técnico da seleção brasileira comentou a situação de Miller, que disputou 3 Copas do Mundo e venceu uma. Mano Menezes foi direto. Em determinados momentos, como você ganha um salário altíssimo, você tem a impressão, e isso não é só no futebol, existe em outros segmentos da sociedade também, que você tem a impressão que ele nunca vai acabar. Mas é muito mais fácil gastar do que ganhar. E em 20 anos de carreira, Miller ganhou milhões. Hoje, não tem praticamente nada. De um castelo em Turim a um puxadinho na zona sul de São Paulo. Tá, moro aqui em cima, dando uma reformada aí. Daqui a pouco vai estar pronto. De Ferraris a carona. Leão me disse que ele deixou um carro, uma Ferrari, na Itália para um amigo vender e estaria esperando o dinheiro dessa Ferrari até hoje. De casamentos luxuosos a solidão. Do lado pessoal, deixa pra lá. Deixa pessoal. Muitos ficam um pouco seduzidos por essa coisa de ser um semideus, de ser uma pessoa reconhecida, diferenciada, e não conseguem pensar que isso um dia vai terminar. Isso não dura para sempre, para ninguém, mas eles não conseguem acreditar nisso. Na verdade, eles não acreditam que isso vai terminar, mas um dia termina. E para Miller faz quase 8 anos que terminou. De lá para cá, a vida dele mudou radicalmente. Mudança que poderia ter sido evitada. E é claro que a vaidade faz parte. Você quer ter um carro legal, você quer ter uma roupa legal. Tem jogadores que só andam em turma. E ele paga tudo. É em boate, em restaurante, em cinema, fim de semana, festas. Pô, tô precisando disso, daquilo. Recorre ao jogador. Fundamental nisso, pelo menos foi o que eu procurei fazer, me cercar de pessoas que não precisavam de mim. Cercar de pessoas de que eu precisava muito mais delas do que elas de mim. E às vezes o jogador é bonzinho, acaba caindo nessa armadilha, paga tudo e lá na frente fica duro, fica sem dinheiro, quebrado. Depois da reportagem do Esporte Fantástico, o jornal esportivo Marca publicou uma entrevista de 2 páginas com Miller. A história é tão fantástica no sentido negativo, né? Que eu vi a entrevista belíssima na TV Record, no programa Esporte Fantástico, e fiquei assim emocionada mesmo.
Nos anos 80 e 90, o estilo de Miller fora de campo chamava a atenção dos jornalistas que cobriam os principais clubes do país e seleção brasileira. Mostrava um certo status, mostrava ser um jogador diferenciado, principalmente pela grife que usava. Eu mesmo fiquei 5 horas na Franz Schubert, onde ele morava, um prédio redondo, esperando o Miller 5 horas. E ele não atendeu ninguém, e não só eu, a imprensa inteira, não atendeu ninguém. E ninguém imaginou que o destino de Miller pudesse chegar ao ponto que chegou. Poxa, parecia ser uma pessoa bem de boa índole, bem bacana. Miller passou longe de ser considerado um bad boy do futebol. Sempre fez jus à cara de bom moço. O ex-craque também nunca teve problemas com álcool e drogas, mas terminou mal. E essa contradição provocou uma enorme curiosidade. Na internet, o drama de Miller foi destaque na imprensa esportiva do Brasil e do mundo. Só no portal R7 da Rede Record, o vídeo com a reportagem do Esporte Fantástico teve mais de 100 mil acessos. Sites da América Latina, principalmente da Argentina, também publicaram a notícia. Agora veja como foi a repercussão na Europa, com o repórter Mauro Tagliaferri. O diário italiano La Gazzetta dello Sport, um dos principais jornais esportivos do mundo, noticiou o drama de Miller na sua edição de quarta-feira, citando a reportagem do Esporte Fantástico. O ex-atacante brasileiro ainda é muito conhecido na Itália, onde atuou pelo Torino. Segundo o La Gazzetta dello Sport, quando morou em Turim, Miller vivia numa espécie de castelo, dirigia uma Ferrari e constantemente escapava ao Rio de Janeiro ou a São Paulo para se encontrar com a então mulher Jussara. Aliás, o jornal ressalta que durante a reportagem da TV Record, a ex-esposa de Miller telefonou 3 vezes para ele pedindo dinheiro. O La Gazzetta dello Sport conta que Miller quer construir um puxadinho na casa e explica para os leitores italianos que o termo significa um pequeno cômodo não previsto na planta do edifício, mas tolerado no Brasil. A notícia rodou a Itália também pela internet. Vários sites de notícias e blogs italianos reproduziram o texto do jornal. E conselhos não faltaram. O primeiro técnico de Miller no São Paulo, Cilinho, levava economistas renomados para ensinar aos jogadores como aplicar o dinheiro que recebiam. Depois, Miller foi dirigido por Tele Santana. Tele sempre foi um conselheiro. Infelizmente, assim, as pessoas às vezes assimilam, às vezes não. Infelizmente, o Miller não tem assimilado tudo aquilo que todo mundo procurou passar, muita coisa ele procurou fazer pela cabeça dele e acabou não dando certo. O ex-presidente do São Paulo, na época dos Menudos do Morumbi, Carlos Miguel Aidar, acha que Miller é mais uma vítima do sucesso repentino. Ele realmente sucumbiu. Ele sucumbiu àquelas tentações da época. O ex-dirigente comparou ainda a trajetória de Miller com a de outro menudo do Morumbi, Silas. Triste em saber que enquanto o Silas está aí sendo cogitado para ser, ou foi cogitado na mídia para ser o treinador do São Paulo, o Miller está numa situação dessa. Da família de Miller, apenas Cocada, aquele do gol do Vasco sobre o Flamengo na final do Campeonato Carioca de 88, aceitou falar sobre a situação do irmão. O Miller ganhou muito dinheiro. Ele nunca trabalhou para ganhar menos de 100 mil reais na época, né? Um atleta fantástico nem sempre é um administrador fantástico. Tenho certeza que quem gosta dele, de verdade, se puder ajudar, vai ajudar. E não é ajudar dando dinheiro, porque dando dinheiro você não ajuda ninguém. Você tem que ajudar de outra forma. Fazer com que ele comece novamente a produzir, a ganhar dinheiro com o trabalho dele. E é no futebol que Miller vai, a partir de hoje, recomeçar a vida. 6 dias após a nossa reportagem ir ao ar, Miller conseguiu um emprego. Vai comentar a Série B do Campeonato Brasileiro. O pontapé inicial do recomeço será no Canindé, o estádio da Portuguesa. Estou torcendo para que realmente ele saia dessa situação. O que sobrou a ele talvez tenha sido a dignidade para reconhecer esses erros e a força também para seguir em frente. Caiu? Vamos de novo, irmão. Miller, vai de novo, amigão. Já aconteceu isso comigo.
a gente vai torcer muito para que ele se recupere o mais rápido possível, porque o Miller é meu craque.